alegria aqui, gente. Nós vamos receber, né, a doutora Ana Paula Bonilha. Isso é lindo, né? A gente tem que falar dos nossos títulos, que a gente luta por eles, e no fim a gente sempre fala, pode falar só Ana, só Sônia. Tudo bem. Tudo bem, mas é importante. E é importante porque nós estamos abrindo, né, você já é a terceira, porque veio a Lucone, vim eu, e agora, né, as lives, fora as outras professoras dos outros cursos de pós-graduação. Então, nós estamos abrindo aqui percursos em arte, terapia e psicologia analítica. Então, eu convido todos que estão aqui, depois eu vou fazer de novo o convite, para estar conosco todas as sextas-feiras. Olha que maravilha! A Unipaz nos deu isso de presente, né? Nos deu todas as sextas-feiras até o final de julho. Eu já estou preparando agosto também, para trazer professores, palestrantes do Brasil todo para falar tanto de arte-terapia quanto de psicologia analítica. Porque quem faz arte-terapia vai estudar psicologia analítica. Quem faz psicologia analítica vai estudar arte-terapia. É uma coisa maravilhosa, né? Passar de um lugar para o outro, né? E esse conhecimento. E a Ana é uma das nossas professoras do curso de arte-terapia. Nós temos o privilégio de tê-la conosco. Ela é maravilhosa. E eu vou ler o currículo desta pessoa linda. Porque, gente, a gente estuda, tem que contar para os outros o quanto nós estudamos, não é? O Cláudio falou isso para mim. Conta para todo mundo o que você já fez. Ele está aqui, tá? Ele fez isso comigo a semana passada. Então, eu vou contar agora da Ana, né? Então, olha, a professora doutora Ana Paula Bonilha, guarda esse nome, porque a gente ainda vai ouvir falar muito dela, né? Ela é psicóloga pela PUC de Campinas. Eu vou dar uma reduzidinha naquelas datas, tá? Tá bom. É doutora em psicologia clínica pelo núcleo de psicossomática e psicologia hospitalar. Aqui é muito importante saber isso, porque é sobre isso que ela vai falar, né? E ela é mestre em psicologia clínica também, então nós já vamos vendo a bagagem de conhecimento nessa área clínica. Ela é arte-terapeuta, pesquisadora na área da psicologia clínica, da arte-terapia, da saúde hospitalar, da saúde mental e do trabalho em psicossomática, qualidade de vida e desenvolvimento humano. Quando nós pegamos tudo isso, nós vamos vendo a bagagem que nós vamos construindo ao longo dos anos. Verdade. Né? Às vezes nós começamos com um curso, a gente fala, é um curso pequenininho, assim, de arte-terapia, depois eu faço psicologia analítica, depois eu faço mestrado, depois eu faço doutorado. Então nós vamos costurando uma linda colcha de retalhos, né? Exatamente. E a Ana Paula tem tudo isso para nos oferecer. Imagina fazendo um curso com ela, né? E também é supervisora clínica, né? E também professora universitária, né? E hoje ela vai trazer para a gente uma coisa muito linda que nós ficamos pensando como que nós iríamos trazer os temas. Vocês não sabem os temas maravilhosos que, né, o povo bolou para trazer aqui, né, para todos vocês. Como ela trabalhou com criança, a pesquisa dela é com criança, né, ela trouxe a arte-terapia e a expressão simbólica da criança. Aqui eu quero fazer uma pequena entradinha. Para nós que estudamos Jung, estudamos arte-terapia e fala assim, o símbolo, o que significa o símbolo? Aí elas ficam correndo atrás de mim. Vai ler o dicionário de símbolo? Mas como é que isso se forma? O ser humano é um indivíduo simbólico, né? Desde pequeno, como é que isso vai se formando? E é sobre esse caminho que a Ana Paula vai falar.
Mas primeiro ela vai falar um pouquinho dela aqui, da trajetória dela, que é linda, que ela sabe melhor do que eu, porque eu só fiz currículo, só li o currículo, e como ela entrou nesse universo da criança e dessa criança simbólica. Lembrando que a gente vai tentar fazer a coisa mais suave possível, mais gostosa para passar o tempo, e que eu vou dar aqui umas. Vou interromper um pouquinho, né? Um Por bate-papo para a favor. gente falar. Vamos E, dialogar. você, e vocês coloquem aí no chat as perguntas para a gente ir colocando no final, tá? Para não interromper. Você viu que honra, só eu posso interromper. Uau. Então, querida Ana Paula, a palavra é toda sua. Conte para nós a sua trajetória e como que você chegou a aquela pesquisa maravilhosa que eu não vou contar, você vai Tá contar. bom, eu falo para eles. Sônia, quero te agradecer muito o convite, pelo convite, uma honra estar aqui. Boa noite mais uma vez a você, boa noite a todos vocês que estão aqui, que aceitaram esse convite, né? Pessoas que eu conheço, que eu já identifiquei aqui, pessoas que eu vou conhecer, né? Em breve, espero conhecer também na Unifaz Goiás, né? Muito obrigada mesmo. Agradeço também a dona Leda, a Hélida, né, toda a equipe da Unipaz Goiás, né, o William aí, que prontamente nos ajudou nessa questão tecnológica, né, a Cláudia que está com a gente, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu recebi esse convite com bastante alegria, não é? E em poder dividir isso, né, com essa pesquisa com vocês, vou falar rapidamente, então, o que eu venho fazendo nos últimos tempos, e depois eu alinho o que eu fiz na Unipaz Goiás, o que eu fiz o ano passado, o que pretendemos fazer aí com a nova turma também. Então, como você bem disse, Sônia, eu sou psicóloga de formação, né? Eu decidi a psicologia muito novinha, com 17 anos eu já queria fazer psicologia, né? Inspirada aí por uma psicóloga lá do meu colégio na época, enfim, que é a Lucelena Eblin, ela é uma super junguiana também, lá da minha cidade de Rio Claro, né? E acabei me inspirando, fui para a psicologia e estou vendo que aqui tem uma pessoa maravilhosa que me apresentou Jung, que é a Eliana Basílio. Um beijo, linda, que você está aqui, que eu estou vendo que você está aqui. Foi ela que eu terminei a faculdade em 93, não é? Em 96 eu conheci a Eliana e participei dos grupos de estudo que ela mantinha no Instituto AION, aqui em Campinas. E desde 96 eu estou aí, né? Namorando o Jung e tudo mais. E isso me encantou muito, né? Os anos aí foram passando, eu fui fazer o mestrado, não é? Na PUC aqui de Campinas, porque meu desejo era realmente atuar como professora universitária. Mas no atendimento clínico, Sônia, eu comecei em 1995 com atendimento a crianças mesmo. Mas numa linha, olha que interessante, kleiniana, né? Porque a Klein acabou me inspirando nessa questão, né, do atendimento infantil. Mas quando eu conheci, né, a teoria junguiana, eu passei a atender numa outra vertente também, não é? Quem conhece um pouco da teoria sabe que o Jung não tem um protocolo, digamos assim, alguma proposta de atendimento para criança. Isso a gente vê em outros autores, Michael Fordham, né, que foi um grande, né, seguidor aí do Jung, né, seria o junguiano das crianças, digamos assim, né, e um super norteador para a gente também, o Greg Furt, que também analisa desenhos de crianças. E lá na minha clínica, eu atendo crianças, adolescentes e adultos, né? Eu sempre gostei muito dessa questão dos testes projetivos, sempre me fascinou a construção da criança. O que ela fazia ali, sabe? Como ela transformava, quando ela fazia um desenho e me contava o que ela desenhou, né? Eu adorava, adoro até hoje, olhar as produções, horas, eu fico olhando, o que ela fez, e cada pedacinho do que ela desenhou ou pintou, né? Então, tudo isso foi me encantando de um tanto que depois do mestrado, depois que eu já havia feito o mestrado, eu conheci o curso de pós-graduação em arte terapia em 2010, aqui na Unicamp, com o professor Joel, com a Zula, Giglio, e fiz o curso. E o que acabou acontecendo? Quando eu cheguei no momento de fazer o meu estágio, porque
acho que é bacana, né, todo mundo saber que a arte-terapia é uma profissão regulamentada, né, está na classificação brasileira de ocupações, ela tem uma regulamentação. Então, para a gente atuar como arte-terapeuta, nós temos que ter uma pós-graduação, uma formação, e essa formação inclui, não é, todo o conhecimento teórico e também as horas de estágio que nós precisamos fazer. E aí, no momento de fazer o estágio, coincidentemente ou não, sincronicamente, aconteceu de uma amiga dizer o seguinte: Ana, eu trabalho no ambulatório de crianças com câncer e eu estou precisando de uma arte terapeuta. Eu moro aqui em Campinas, na cidade de Jundiaí, que é uma cidade próxima aqui de Campinas. E entre 2009 e 2010, eu realizei um trabalho na quimioterapia do ambulatório do Grendac, que é um grupo que cuida, né, de crianças com câncer. Ele não é um hospital, ele é um ambulatório. Hoje eles têm um centro cirúrgico, é bem grande, uma referência na região aqui de Jundiaí, né? E lá nós montamos uma quimioteca, não é? O meu foco, né, de montar um ateliê arte terapêutico para as crianças com câncer, com leucemia, realmente foi no espaço da quimioterapia. As crianças, elas ficavam muito ociosas e se sentindo realmente assim, sem nada de autonomia, né? Uma criança que ela faz um tratamento desse, dá um tratamento pesado, puxado para ela, e ela não tem vontade de brincar, não tem vontade de fazer nada. E aí a nossa proposta, já que lá existia uma brinquedoteca, era montar uma quimioteca, que foi o que nós fizemos com as crianças, né? Então lá eu consegui introduzir algumas modalidades como desenho, pintura, modelagem, né? E o que acabou acontecendo foi uma coisa bem transformadora para mim. Essa experiência foi muito transformadora para mim. Porque eu, enquanto, né, estudante de arte terapia, da pós-graduação, psicóloga e tudo mais, eu passava em todos os leitos, todas as crianças, e teve um determinado momento que uma das enfermeiras falou para mim assim: Ana, você sabia que quando você está aqui junto com as outras voluntárias e vocês brincam aqui na quimioterapia, a gente não administra quase o analgésico? Eu falei, é a questão do brincar, né? A questão que ela relaxa, tal. E aí, conversando com uma médica oncologista, né, da área da pediatria, ela confirmou. Ela falou, é isso mesmo, Ana. A criança, quando ela consegue brincar, ela tem, talvez, assim, até um relaxamento mesmo, e ela suporta melhor, né, toda essa parte aí que é pesadão da quimioterapia, né? E isso me acendeu um holofote na mente, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu preciso estudar isso. Eu preciso estudar o que a arte-terapia faz com essa criançada, né? Como é que isso funciona? E aí bolei, né? Já tinha terminado meu curso da arte-terapia, elaborei um pré-projeto, apresentei na PUC de São Paulo para fazer o doutorado, e a professora Matilde Neder, que é minha queridíssima, né? Para quem é da área da psicologia, principalmente psicologia hospitalar, a professora Matilde Neder, ela criou a psicologia hospitalar no Brasil, né? Ela inaugurou isso, ela é viva até hoje, mora em São Paulo, uma gracinha, abraçou essa causa, né? E a professora Matilde não é junguiana. Aí o que acabou acontecendo? Com o passar dos anos, fiquei lá durante 4 anos e pouco para fazer a tese, elaborar a tese e tal, né? A pesquisa. Eu acabei, então, apresentando a arte-terapia junguiana para ela conhecer e saber, e aí com né, o auxílio aí da Denise Ramos, professora queridíssima também, professora Séries Araújo, a gente acabou unindo tudo isso e fiz o trabalho, né? A pesquisa foi, né, a utilização da arte-terapia para crianças com leucemia. E aí, o que acabou acontecendo foi que essa tese, ela gerou algumas propostas aí, e uma delas eu apresento pela primeira vez hoje, né? Eu defendi a tese em 2016, não publiquei ainda, preciso publicar essa tese urgente. A gente fala do nosso esforço, Sônia, é verdade, a gente nada, e depois a gente não publica nada, né? Não podemos Não, mas fazer isso. nós vamos publicar sim, com certeza. Vamos. E aí, eu trouxe um recorte desse estudo que eu fiz, que eu proponho, né, um método para a gente fazer ampliação simbólica,
das produções das crianças. Ai, Então, então, eu queria agora. Então, te interrompendo, porque eu vou interromper por mesmo, favor, e a gente sabe disso, né? por favor. Será que, assim, para você dar uma ideia, como é que a criança começa a simbolizar? Com que idade ela começa, né? É E já que você interessante, já vai entrar a falar desses símbolos, sim. que idade que essa criança já tem esse universo simbólico, imaginativo, né? Como ela Uhum, faz esse percurso inicial? Porque o Jung ótimo. não estudou muito a criança, mas ele fala lá Uhum. umas coisinhas, né? Sim, sim, né? Ele fala, né, a questão simbólica, sim, ele prevê isso nas crianças, mas ele prevê de uma forma como se o símbolo realmente fosse apenas uma externalização do mundo externo, daquilo que a criança está vendo, faz parte talvez ali do desenvolvimento dela, desde o psicomotor até o desenvolvimento neurobiológico, alguma coisa nesse sentido. Quando vem Fordham e fala, não, olha, não é bem assim. A criança, ela tem essas questões instintivas, sim, e ela vai, né, na verdade, atuar, né, mediante essas questões instintivas, mas a criança, desde muito cedo, né, ela tem essa capacidade já de simbolização, não é? E eu fiz algumas anotações aqui, eu acho que é até legal, né, a gente, só para eu poder pontuar mesmo, acho interessante porque, né, o Maria Jacob, quando ele fala da criança, ele também estudou a criança, assim como o Ford, ele dá uma idade para a gente, Sônia, de quando a criança começa a simbolizar. E ele diz que a partir dos 18 meses, a criança já começa a simbolizar, Olha né? que Já lindo. se percebe isso. E aí o Fordham, ele vem nessa defesa também, dizendo que a criança, ela já tem sim vamos dizer assim, um potencial e ela já tem essa questão formulada nela, né, dessa vinculação entre o mundo interno e o mundo externo dela, não é? Então a gente pode, em termos junguianos, designar aí um inconsciente pessoal e um inconsciente coletivo. Então existe um diálogo, mesmo na criança bem pequenininha, não é? E nesse diálogo, né, ele propõe até, né, que a criança ela entra também no processo de individuação desde muito cedo. Uma das crianças que eu atendi, ele tinha 7 anos na época que eu fiz a coleta, né, da pesquisa e tal, e a gente trabalhou as sessões de arte terapia com ele, ficou muito nítido, né, o processo de individuação desse menino. Aquilo que apareceu nas produções dele nitidamente essa questão dele realmente ir ao encontro da sua essência, que o processo de individuação cuida disso, né, ao longo de toda a nossa vida, toda a nossa jornada, diferenciando a gente do que é coletivo e trazendo a gente mais próximo da nossa essência, digamos assim, né? Então, por incrível que pareça, né? Aí eu fiz umas separações aqui, 18 meses. Eu falei, uau, 18 meses. Essa criança já está pensando mil coisas, essa criança já está simbolizando, não é? E quando a gente fala das teorias do desenvolvimento humano, hoje, Sônia e pessoal, a gente fala de desenvolvimento neurobiológico. E eu tenho um exemplo que eu sempre dou para os meus alunos e que eu acho que é bem emblemático quando a gente fala de desenvolvimento neurobiológico. Há uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando a gente ia visitar uma mãezinha que acabou de ter um bebezinho, até uns 35, 40 anos, o bebezinho ele estava, lembra, todo enroladinho, parecia um charutinho, todo amarradinho, e o olhinho dele fechado. Lembra disso? Ele demorava uma semana, às vezes, para abrir o olho, né? E hoje a gente já vê fotos do momento do parto, onde esse bebê ele já nasce com o olho assim. Cadê a dona da voz que eu fiquei ouvindo aqui durante essas 38 semanas, 40 semanas? Cadê você? Né? E eu brinco com os meninos, esse é sinal dos tempos, vocês estão vendo, né? É um sinal na verdade, né, é algo que a gente percebe de um amadurecimento neurobiológico, né? E hoje, com toda essa questão da neurociência, a gente cada vez mais está descobrindo coisas novas a respeito da vida intrauterina, não é? A audição, né? Que é altamente
aguçada e desenvolvida, né? Imagina o barulho que tem dentro do ventre da mãe, né? Com todo o batimento cardíaco dela, toda a circulação dela, o tempo todo a criança, né? Escutando isso, né? E quando, assim que ela nasce, a questão do olfato, uma questão bem instintiva, realmente a criança reconhece, né? O cheiro da mãe, o cheiro do leite da mãe, né? Ela se acalma quando ela chega perto da mãe, o tato. Então, quando a gente fala dessas teorias, a gente está falando do desenvolvimento neurobiológico, do desenvolvimento psicomotor, do desenvolvimento da linguagem, né? E o desenvolvimento socioemocional. E em todos eles ocorre a simbolização. Ocorre a simbolização. Não é? E também essa mãe é outra mãe, né? Essa mãe é outra mãe, daquela do passado, né? Essa mãe fala mais com o bebê, o pai fala mais com o bebê, né? Todo mundo se relaciona com aquele bebê dentro da barriga. Exatamente. Né? Para quem tem bichinho, até os bichinhos se relacionam, gato, cachorro, com o bebê na barriga. Isso e depois, mesmo. quando ele nasce, parece que ele já está bem mais espertinho, porque teve tanto diálogo com ele lá dentro. Estímulo para ele, né? Eu acho que o Fordman está um pouquinho atrasado. A simbolização começa lá atrás, né? Também a transpessoal fala disso, né? Essa emoção dessa mãe com esse bebê, essa família que se relaciona com esse bebê. Gente, não é só de uma forma carinhosa, também com uma forma de rejeição. Né? Tudo isso vai mexer com o bebê. Então, hoje, esse bebê, ele nasce, ele já sabe que ele foi rejeitado, né? Que ele está sendo rejeitado. Porque a mãe de hoje é diferente daquela mãe antiga, né? De 40 anos atrás. Ainda bem, nós vamos mudando. Né? E nós não podemos abrir mão dessa mãe que rejeitou e condenar. Nós temos que entender por quê, como aconteceu. Às vezes é uma gestação difícil, um momento difícil. Isso aí também é outro assunto. Né? Da outra live, da outra maravilha, né? De um assunto muito bom. E vamos nós. E vamos lá. Então, assim, o que acaba acontecendo é que a gente percebe que a gente consegue sim trabalhar em arte-terapia com crianças bem pequenininhas, né? Muito pequenas mesmo, porque elas possuem esse potencial, não é, de se expressar através do brincar, através dos desenhos, né, da pintura, da modelagem, né? Então, é perfeitamente possível, né, que a gente consiga trabalhar com as crianças bem pequenininhas e compreender isso, porque acho que a grande questão, pessoal, é a gente conhecer realmente o que está no entorno dessa criança, né? Essa criança, ela está inserida num contexto. Então, eu tomo muito cuidado, porque eu trabalho, né? O meu trabalho é pautado na psicologia e na arte-terapia. Tem alguns colegas que não têm a formação em psicologia, mas trabalham essencialmente com a arte-terapia. E com alguns eu troco muitas ideias com relação a isso que eu vou comentar agora. A gente tem que tomar um certo cuidado no sentido da apresentação das modalidades, e aí a produção que a criança fez, e aí não pode estar divorciado, não pode estar separado da história de vida dessa criança, senão não vai fazer sentido nenhum. Não é? Essa questão simbólica, você pode ir lá no dicionário dos símbolos, não tem problema nenhum. Só que antes, deixa o dicionário dos símbolos para ser assim, tipo, a última etapa da sua análise. Né? A primeira etapa seria o que aquilo significa, simboliza para a criança. Não é? Então, a proposta, que daqui a pouquinho eu já apresento para vocês, a proposta de ampliação simbólica, ela passa primeiro fazendo essa pergunta, né? Então, não é assim, tipo, por que apareceu esse símbolo? Acho que a pergunta não é essa. A pergunta é, para que apareceu esse símbolo? A que esse símbolo está servindo? Ele é um símbolo, porque para ser símbolo ele tem que ter um significado, né? Tem que colar com alguma coisa dita emocional. Né? Senão ele é só um signo, só algo que apareceu ali sem nenhum significado. Né? Então, o símbolo está atrelado a isso. Né? E até eu separei aqui uma frase onde fala que
O símbolo, essa é uma fala do próprio Jung, dizendo que o símbolo, como a produção espontânea da psique, ela pode ser de natureza individual ou coletiva. E aí, quando a gente se esforça para compreender o símbolo, nós nos confrontamos aí não só com o próprio símbolo, olha lá, mas com a totalidade do indivíduo que produziu esse símbolo. Então, eu preciso recorrer, eu recorro sim a toda a produção, por isso que eu te disse, eu adoro ficar olhando os desenhos horas e horas, mas eu preciso atrelar isso a um momento de vida que essa criança está vivenciando e o que tudo isso significa. Então, por exemplo, a gente utiliza o recurso na clínica da anamnese, que é uma anamnese, seria a história, toda a história de vida da criança, e eu sou daquele tempo da anamnese, pessoal, bem longa, sem pressa de fazer. Então, às vezes, vão até 2 sessões com os pais respondendo a anamnese, porque, assim, tudo a gente abarca ali, todas as perguntas sobre como foi essa gravidez, se essa gravidez ela foi desejada, se ela foi programada, planejada, em que contexto ocorreu essa gestação, né, até o momento do nascimento da criança, até toda a parte do desenvolvimento, essa divisão que eu falei para vocês agora, desenvolvimento neuropsicológico, desenvolvimento psicomotor, eu sigo, né, exatamente essa sequência para me dar uma ideia, antes até mesmo de ver a criança. E depois eu vejo a criança, não é? E aí sim, aí a gente entra com os ateliês mesmo, não é? A proposta, quando eu fiz a pesquisa, foi uma proposta já, assim, conhecendo bem esse meu público, né? Quem eram as crianças com leucemia, com câncer, o que elas faziam, como era o cotidiano delas, até para poder estruturar o ateliê. Então, por exemplo, eu levei argila lá no hospital, né? Mas não foi qualquer argila, passou pelo crivo da medicina, dos oncologistas, não, isso aqui você pode usar, não é? Essa história do álcool que a gente tem agora, o álcool direto na mão, era assim todo o tempo, a gente montou uma caixinha, né, com os materiais para as crianças produzirem, né, os materiais da arte terapia, cada caixinha para uma criança e o álcool o tempo todo, porque estava dentro de um setor de quimioterapia. Então, né, usando máscara, usando tudo, e a gente fala da questão simbólica, eu não posso, tem histórias que a gente não pode deixar de contar, né? Um belo dia eu estava lá na quimioterapia, e aí tinha uma paciente que estava recebendo, né, a medicação, e ela não estava na cadeira, eles têm a possibilidade de ou ficar na cadeira ou ficar na cama, no leito mesmo. E ela estava, nessa ocasião, na cama, porque ela estava sentindo muita dor, ela estava nauseando demais. E aí eu fui lá e vi que era ela, né? Peguei a caixinha dela com a etiqueta, o nominho dela e ofereci. Hoje você quer brincar? Só se eu puder brincar, quero, só se eu puder brincar com glitter. Vamos lá falar com a médica e com as enfermeiras se ela poderia usar o glitter. A médica falou liberado e recebendo a química. E ela transformou, né, a cama dela vamos dizer assim, um puff inteiro, assim, de glitter, a cama inteira. O acesso dela cheio de cola e de glitter cor-de-rosa. Porque ela estava com uma roupinha cor-de-rosa e ela falou que ela gostava do glitter cor-de-rosa. Gente, do jeito que terminou, a quimio durou acho que umas 4 ou 5 horas. Quando terminou tudo isso, as enfermeiras só juntaram os lençóis, assim, e já foi para a lavanderia. Nem varreram, porque assim, nem dava. A menina se encheu de glitter. A mãe contou para mim que ela era gêmea de uma outra menina que não tinha nenhuma doença. E elas tinham ido numa festa de aniversário. E a festa era algum personagem, alguma coisa que era cor-de-rosa. E ela aproveitou pouco a festa, porque ela não estava legal. Então, eu falei, então ela levou a festa lá para o leito dela da quimioterapia, né? Que ficou de glitter, vocês têm noção, né? Então, assim, entende? Mas aliviou tanto essa menina de ter só se for para brincar com o glitter. Tá liberada, vamos brincar com o glitter. Vamos lá. Cor-de-rosa, né? Então, essa sensibilidade a gente precisa ter, não é? Claro que às vezes não dá. Tivemos outras ocasiões. Eu quero a tinta. Naquele momento não daria para brincar com a tinta. Então, vamos pensar em outras formas, né?
Mas essa atenção nossa de tudo que a criança está vivenciando é necessária. Porque ali, no momento que a gente está com eles, no encontro mesmo, né, é que as coisas elas vêm à tona, né? E vem forte. E não vem só conteúdo do consciente, não, do dia a dia, do cotidiano, não. Né? Eu lembro dela pegando glitter até com uma certa raiva, aí passando glitter. Que raiva que eu não pude aproveitar a festa que eu fui. Porque depois conversando com a mãe, a própria mãe fez essa correlação. Falou, já sei por que ela tá assim. Porque ela foi no aniversário, ela não estava bem, né? A irmã brincou bastante, ela não, né? O tempo todo de máscara. Ela falou, eu acho que é isso. Provavelmente era mesmo. Mas que bom que ela teve esse espaço. Então, muitas vezes, essa catarse, podemos chamar assim, essa projeção, alivia. Então, a arte terapia também é promotora desse alívio de tensões psíquicas. E na criança não é diferente, do adolescente não é diferente do adulto, é igual. Né? Uhum. E os temas, né? Os temas são muito parecidos, né? Os Então, e aí conflitos. você trouxe uma coisa que eu acho que estou vendo vários estudantes aqui de arte terapia, ou que já passaram pela arte terapia, que é prestar atenção neste corpo que está brincando com esse glitter e esta raiva que é expressa em movimentos. E que às vezes a gente quer buscar assim, o que significa o glitter. Gente, o glitter é o brilho, é o movimento. Não está no dicionário de símbolos o glitter, não existe, né? Mas o que foi que ela trouxe? Ela trouxe uma emoção contida, ela expandiu aquela emoção, aquela raiva. E foi glitter para tudo quanto foi lado. Quer dizer, eu preciso brilhar de qualquer forma, né? E quando nós estamos estudando arte-terapia, ou mesmo o analista junguiano, que está usando uma técnica, ou o transpessoal, é olhar o que está no gesto. O que é que o gesto fala? O gesto é simbólico. Ele é muito simbólico, ele é cheio de emoções. E a gente está querendo que ele só desenhe, pinte, faça alguma coisa. Não, é o todo, né? É o Isso que você todo. falou é o corpo falando, né? Aí o Pierre Exatamente. vai, entra com tudo, né? O Com tudo. corpo fala, né? O corpo fala, ele está lá. Sim. E é complicado quando nós estamos no curso de arte-terapia colocar isso na cabecinha deles, né? Porque eles só querem ver os desenhos pintados, feitos e tal. E não Todo, né? perceber O essa... todo, né? É o todo que está envolvido. É o todo que Nossa, está mas envolvido. É. Tem lindo. do glitter, ela não está na tese, mas esse outro exemplo que eu vou trazer para vocês, sim, está descrita lá na tese, no momento que eu proponho o trabalho, que faço uma sequência, né, daqui a pouquinho já apresento mais sistematicamente assim, mas eu faço proponho uma sequência de sessões até que chega o momento da modelagem. E na ocasião que eu fiz, né, a sessão da modelagem com essa menina em especial, lá no hospital, eles me deram uma sala de uma das psicólogas, toda adequada para atender a criança e tudo mais. Só que no momento dessa sessão de modelagem dessa menina em especial, ela estava na quimioterapia. Aí eu fiquei em dúvida, eu falei, poxa vida, mas ela está tomando químio, como que ela vai modelar? E é assim, a argila que a gente escolheu, uma argila que ela é uma terra, uma areia meio clara, misturada com uma massinha plástica, porque é a única que poderia entrar no hospital com um pouco mais de segurança, né? Por conta de contaminação e tal. Então ela tem um cheiro de chiclete bem forte, assim, bem de criança, mas de morango. Falei, como é que eu vou fazer isso lá na química com essa menina? Não sei, mas vamos lá. Falei com a enfermeira, ela falou, Ana, nas próximas 4 horas é só ela que vai ficar aqui. Então, se ela estiver disposta a fazer, aí convidei, né? Já era minha terceira ou quarta sessão com ela, então já vinculou super bem. Ela falou, eu quero sim. E estava na cadeira. Aí ela levantou, eles chamam de cachorrinho, né? Aquela haste que vai andando com o remedinho, então vamos ter que levar o cachorrinho. Daí ela levantou, e a gente foi até uma mesa, olha o corpo de novo. A gente foi até uma mesa, eu expliquei para ela o que era o trabalho, que ela tinha ali a massa plástica, que é a argila, que ela tinha água, que não era como a massinha.
E eu tomei o cuidado nesse momento de fazer com que a criança pegasse um pedacinho dessa argila e experimentasse através das mãos, toque, colocasse no braço, para ele entender que não era uma massinha, era uma argila, para entender isso. Então, eu trabalhei esse sensorial com ela também. E aí, no momento dela fazer, né, a modelagem dela, a gente estava numa mesa de criança, né, bem grandinha assim, mas baixinha. Ela pegou essa massa, ela desfez essa massa inteirinha, e ela, sabe como massa corrida que você coloca em cima de uma mesa? Ela fez isso. E eu só olhando, e ela sujando tudo, né? E tomando também aqui meu ito, e fazendo e falando. O que ela fez ali? Ali, ela falou para mim que era a neve da Frozen, da personagem Frozen. Aí a gente foi entender. Nesse momento não tinha ninguém ali, tava eu e ela ali. Aí naquele momento eu falei, nossa, eu entendi tudo, eu entendi onde você está se sentindo, né? Era a neve da Frozen. No primeiro momento você poderia olhar, nossa, lá não deu certo, ela não modelou. Quem disse que ela não modelou? E olha, o corpo, o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, o que acabou acontecendo foi que lógico que essa sessão não teve uma hora, né? Ela teve quase 2 horas, porque o que aconteceu? Ela fez tudo, eu tive que fotografar ali, porque a gente ia ter que tirar da mesa a produção dela, né? Eu tive que levar essa menina no banheiro com o cachorrinho lá do lado, e a gente teve que lavar os bracinhos, porque encheu de argila. Ela ficou de argila até acima do cotovelo. A neve da Frozen. Olha que interessante. Feliz. Né? E tomando a química. Essa foi emblemático para mim, essa sessão, porque depois que a gente tirou tudo tal, ela falou assim, tia, né, eu preciso deitar. Ela cansou. Dormi, depois eu liguei lá, ela dormiu o resto da sessão de químio dela inteirinha, ela descansou. Olha lá, né, o poder catártico mesmo da modelagem, da argila, né, da terra, do barro, porque eu tive que ficar lá mais 1 hora para tirar da mesa, né? Porque tem que as crianças fazendo, depois a psicóloga, a arte terapeuta, tive que limpar tudo. E limpei tudo e tal, e aí depois eu vi que ela voltou para a cadeira e deitou, né, e dormiu. Eu liguei no final da tarde, a enfermeira Ana, ela dormiu a tarde inteira. E geralmente, né, eles não dormem, né, eles ficam agitados, irritados e tudo mais. Então, olha que espaço bacana para a criança essa questão da arte terapia, da arte, da possibilidade de não brincar só com brinquedos convencionais. Não sou nada contra, não. No consultório só tem isso, né? Mas também tem um armário só de, como diz uma paciente minha, de imaginação. Um armário de imaginação, que você abre, aí tem só material para eles se divertirem. Não tem nada pronto ali, brinquedo, nada disso, só material, né? O espaço de imaginação para eles. Né? Parece Então, o guarda-roupa de Nárnia, né? Você entra lá e está cheio de coisas mágicas. Os nossos armários é cheio de coisas mágicas. Pior e como. Parte para outro mundo, né? Exatamente. E aí, eu gostaria de mostrar, então, agora, né, como é que eu pensei tudo isso com todo o nosso tempo aqui. Então, gente, eu vou dividir a tela. Nós temos 20 minutos. Tá bom. Vamos lá, eu vou dividir, então, peço licença aí para vocês. Todo mundo tá vendo? Acho que sim, não? Sim? Ok? Você que tá vendo o chat aí, né, Sônia? Tá aparecendo, sim. Tá Pode aparecendo? correr o... Joia, gente. Pode. Vamos lá. Antes só de apresentar, eu retirei essa frase aqui do Rubem Alves, né, para a gente inspirar um pouco. Tem uma menininha lá no fundo, e ele fala assim: se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes.
Ai, Então, que lindo. esses dois exemplos, eles são muito relacionados a esse poema, né, do Rubem, por conta disso, né? É a experiência, a gente estar ali com eles. Claro que, imagina a minha preocupação, né? Tinha que ter resultado, cada sessão tinha que ser para uma pesquisa, mas eu não podia, sabe, não deixar ela fazer a neve do Frozen, não deixar a outra menina com o glitter até no último fio de cabelo, não podia, entendeu? Eu tinha que entrar nessa experiência, né? Deixa eu passar aqui. O Jung ele tem uma frase que também eu destaquei, assim como uma planta gera sua flor, a psique produz seus símbolos. Então, assim, ele escreve isso, depois ele escreve que a criança não simboliza, aí o Fordham fala assim, olha, o Jung, desculpa, mas eu acho que você não está certo. Porque se você escreve, né, que assim como a planta gera flor, a psique produz seus símbolos, o homem nasce com a psique. Como é que é isso, né? Então ele É. faz, né, toda essa brincadeira, vamos dizer assim, com relação, né, à psique, né? Então vamos lá, aqui a gente já vamos passar um pouquinho, né, a arte terapia como um instrumento, uma técnica, um modelo de trabalho. A utilização da arte estabelece para a gente uma linguagem verbal, acho que isso é bastante importante. Eu só destaquei algumas questões da teoria para vocês entenderem como eu fiz a sequência das sessões, tá? Então, eu acredito que nas produções, que seriam os desenhos, pinturas, modelagens e colagens, eles poderiam expressar símbolos do inconsciente através das imagens, né? Aí sim, tanto do inconsciente pessoal, como do inconsciente coletivo. A justificativa, né, para esse trabalho com criança é que no atendimento a crianças, os recursos expressivos podem ser benéficos e até necessários, na medida em que vão propiciar aí um auxílio à criança na elaboração psíquica. A criança não senta lá na nossa poltrona e vamos discorrer como foi essa semana, entendeu? Então vamos lá, vamos para os nossos recursos expressivos. E aí eu Isso. deixei uma frase da professora, né, Matilde, onde ela falou uma vez numa das orientações. Que interessante, né? A arte, ela pode ser terapêutica, né? Aí eu deixo essa frase aí. Eu falei, sim, professora, a arte pode ser terapêutica, sim. Né? Então, com as crianças, geralmente, né, a gente utiliza algumas modalidades, destaco aqui o desenho, a pintura, a colagem, a modelagem, né, e recortes também. Né? Esses foram os que eu escolhi, as modalidades que eu escolhi para pesquisa. E os materiais, geralmente, tintas, lápis de cor, barro, argila, terra, cola, folha. Folhas que eu estou colocando, tanto folha de papel como folhas mesmo, né? Folhas que a gente pega, gravetinhas, tudo que a gente pega. Né? Folhas de tamanhos diferentes, gramaturas diferentes, pincel, giz de cera, o que mais puder fazer arte, né? Aqui o Jacob que fala, Sônia, que faz simbolização se refere à evocação pictórica de um objeto ausente. Ele que falou aquela questão dos 18 meses lá, então precisaríamos fazer uma revisão dessa questão do Jacob agora com a neurociência, né? Então, quando, né, ele fala da simbolização, né, que vai ser evocada, né, através de um objeto ausente, e está dizendo que ele está acessível toda vez que esse símbolo está acessível toda vez que é evocado pela criança. Então, a criança acessa esse símbolo, né? Isso é descrito aí como representação simbólica, né? E é uma pré-condição de qualquer imagem mental ou representação do outro ou de si mesmo. Então, a gente observa nas crianças pequenas, os temas dos desenhos vêm muito ligados assim a árvore, pessoas, casa, né? A mãe, o pai, né? Um animalzinho de estimação. Mas a gente também observa, com menos frequência, mas observa portais, né? Céu assim, na concepção deles, né? Não é o céu cheio de estrelas, não, como eles imaginam que seja, que eles estão chamando de céu, né? Que mundo que é esse dentro da criança? Então, por exemplo, uma das crianças lá da tese, ela desenhou um portal e ela falou para mim que nesse portal, ela é um portal dourado. Olha que lindo. E quando ela passava nesse portal, ela encontrava um tio dela. E esse tio dela ajudava ela no tratamento da leucemia dela. Ela desenhou isso lá e eu, uau! Né? A casa aparece, as pessoas aparecem, mas também aparecem outros elementos.
6 anos essa criança, né, que falou isso para mim. Olha lá, o Jacob falando, né? A capacidade da simbolização da criança geralmente está desenvolvida já por volta dos 18 meses de idade. Aí sim, ampliação simbólica de novo, tá? Eu vou dar essa pincelada nisso, né? Que a gente tem que juntar a história de vida da criança a isso, acho que faz parte da formação simbólica, o seu momento atual, o momento do que a gente chama de queixa dessa criança, e ainda os aspectos do seu desenvolvimento anterior. Para quê? Para dar sentido às significações dela, né? Para saber se simbolizam os seus sentimentos. Então, muito preocupado com isso, eu bolei um procedimento de aplicação, né? As crianças, elas tinham entre 6 e 8 anos de idade, tá? Eu montei aí uma ideia de 5 sessões dirigidas de arte-terapia. Muitas vezes, né, vocês que estão já estudando, já estão na pós em arte-terapia, muitas vezes a gente acaba não propondo nada, deixando às vezes livre, né? Apresentando os materiais, deixando que a criança ou o adulto escolha, não é? Esse material e aí trabalhe, mas como a gente está falando aqui no contexto de pesquisa, eu precisei seguir algum rigor, né, ou rigor científico mesmo, para que isso pudesse ser validado. Então, por isso que eu bolei essas 5 sessões dirigidas, né, assim chamadas de artísticas. Então, a elaboração das sessões, ela consistiu, né, no desenvolvimento de uma técnica de investigação psicológica pela arte. Acho que é bacana a gente dizer que a arte-terapia, ela é um processo de psicoterapia também, não só de psicoterapia, mas ela se vale a terapia, mas também se vale a diagnóstico. É possível a arte-terapia também se valer a processos diagnósticos, psicodiagnósticos, né? E junto com outros instrumentos também. Então, eu escolhi o desenho, a colagem, a modelagem e a pintura. Eu trago muito rapidamente aqui, não vou me ater muito, né? Mas só para vocês terem uma ideia, eu fui bem rigorosa com relação a cores, tal, tudo muito bem estruturado, né? Então, a caixa de lápis de cor é aquela de 36 cores, né? A caixa de giz de cera com 12 cores, porque eu não achei com mais, porque se eu achasse com mais, iria mais, né? O tubo de cola branco, papel sulfite. Então, usei vários materiais, né? E as crianças todas que passaram pelo processo, elas tinham cada uma, né, a sua caixa com todo esse material dentro. Né? Esse material não ficava com a criança, ficava comigo, eu levava e trazia, que era para poder facilitar isso para a criança, porque não era no contexto do consultório, né? Então, vamos lá, a sessão 1, né? Eu proponho para a criança uma sessão de desenho. Então, o meu objetivo aqui é vincular com a criança. Então, nessa primeira sessão, eu convidei a criança para ela fazer um desenho qualquer, né? Da escolha dela, o desenho livre, né? Para eu poder estabelecer esse vínculo, né? Oferecendo também uma oportunidade dela se sentir livre e relaxada para desenvolver aí a atividade. E por que eu escolhi o desenho, né? Eu coloquei o lápis, né? E giz de cera também. Porque segundo, né, muitos autores da pedagogia, da psicologia também, é o material preferido das crianças. Ela se expande, ela se sente bem, né? Nessa atividade do desenho. Por isso que eu escolhi essa atividade em especial, essa modalidade, como uma primeira sessão, né? Elas gostam de desenhar. Então, o desenho ele é realizado com facilidade pelas crianças, porque geralmente as crianças gostam de desenhar. Mesmo que elas façam um desenho rapidinho e já vão brincar de outra coisa, mas elas gostam de desenhar, né? Então, o uso do desenho, segundo aí a Ângela Filippini, pode ser indicado para ampliar a percepção espacial, delimitar e designar, delinear e configurar, estimular a coordenação visomotora. Então, ali eu já estava observando como é que estava as crianças, né? Na segunda sessão, foi uma segunda sessão depois de uma semana. Teve um caso que a gente precisou esperar 15 dias, a proposta era fazer semanais, né, as sessões, mas eu precisei fazer quinzenal por conta de químio mesmo, de que a criança ela não passou bem e ela teve que ir para casa, enfim, tudo bem. Aí a gente pulou uma semana, mas invariavelmente eu pedi para que fosse, se pudesse ser toda semana, melhor, para ter essa sequência. Então, a atividade de colagem consistiu em apresentar para a criança um banco de imagens, e aí eu recortei várias imagens de pessoas, paisagens, cachorrinho, gatinho,
comida, tudo, né? De revistas, imagens assim, né? Papeizinhos coloridos também, se ela quisesse, né? Na verdade, escolher um outro papel e recortar. Porque essa atividade, né? A atividade da colagem, ela proporciona um campo simbólico que evoca uma estruturação, né? Organização espacial, porque ela tem que recortar, ela tem que, né, colocar, só que eu fui, né, danada, eu não pedi para ela fazer uma colagem em qualquer lugar, não. Eu pedi para ela fazer uma colagem, né, dentro de um círculo de MDF de 25 centímetros de diâmetro. Então, ela teve que fazer a colagem dentro de um campo definido. Não foi à toa que eu fiz isso, né? Por que eu fiz dessa forma? O meu objetivo foi colocar num campo definido a situação em que ela se encontrava hoje, o estado emocional atual dela, né? Vamos pensar que o círculo, ele evoca, né, essa questão da centralidade, do centro, né, do centro mesmo, né, do centramento, do eu, como é que está hoje, né? Por isso que eu ofereci, ela teve que fazer a colagem dentro desse círculo. A partir da produção realizada dentro desse círculo, ela pretendeu se fazer com que a criança olhasse para a sua situação num campo estruturado. E aí nem preciso dizer, né, gente? Cada coisa que apareceu ali, muito, 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 assim, maravilhosas, sabe? Ao mesmo tempo que a gente fica muito assustado de ver, né, o que uma criança com leucemia passa, e a gente fica, sabe, dá um alento saber o quanto eles enfrentam. Isso tudo, né? O quanto eles enfrentam. E são muito danadinhos, viu? Não é essa história porque, tá com leucemia, né? Não pode. São danados, viu? Super danados. Criança do mesmo jeito, apronta do mesmo jeito, né? Teve uma delas que acabou com o tubinho de cola, quis colar até eu na cadeira. Danada. Adorou a cola, adorou a brincadeira com a cola, porque ela estava com saudade, né? Ela estava com 8 anos, e falou que ela estava com muita saudade da escola, então aí ela ia aproveitar mesmo. Eu falei, mas para aproveitar, aproveita, né? Danadinha, mas foi muito, muito bacana, bem, bem interessante essa experiência. Na terceira sessão, pessoal, eu optei, então, pela modelagem. Aí sim chegou a argila na mão da criança, né? Nessa terceira sessão, a criança foi convidada, então, a manipular, né, e modelar a argila. Né? A modelagem em argila promoveu contato com uma produção tridimensional. Achei importante envolver uma produção tridimensional aí. Não houve queima dessa peça, né? Porque ela foi feita com argila plástica, enfim. A atividade envolveu, então, a fase da modelagem de uma peça e não a queima dessa peça, né? Então, a argila, ela é um material orgânico, é um material plástico, maleável, vivo, né? De intensas e ativas conexões arquetípicas. E o seu manuseio pode despertar energias ancestrais, extremamente mobilizadora. Não foi à toa que eu coloquei ela na terceira sessão, já está bem vinculada comigo, já está acostumado com o ritmo das sessões, né? Eu queria provocar isso mesmo. Essa foi a sessão lá da neve da Frozen, não é? Essa foi a neve da Frozen. E isso é muito importante frisar, porque algumas pessoas, principalmente algumas que estão aqui que eu conheço, querem começar logo pela argila. E eu falo, não, gente, nós temos que começar com o desenho, nós temos que começar suavemente. Não, a argila é maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas ela é mais para frente no processo. Né? Ela tem um momento para entrar. Então, nós não podemos entrar na pessoa assim, né? Então, vamos entrando com aquilo que é mais tranquilo, o desenho, a colagem, né? Vão passando algumas sessões para ela se acostumando com esses materiais, para ela ir se abrindo, para ela também se abrir para ela mesma, isso tanto para criança quanto para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo. Então, o processo de arte-terapia, ele tem que ser leve, ele tem que ser devagar, ele não pode ser assim, pum, agressivo como uma batida de carro, né? Dá-lhe argila que resolve logo. Não, não adianta nada. Ela vai pegar aquela argila e não vai conseguir aproveitar este momento. Por isso é o processo, é semanalmente, é ver como a criança ou a pessoa vai se entregando ao próprio processo, né? Ela precisa se entregar. Né? E nesse entregar, a hora que ela chega na argila, realmente dá para esparramar tudo e transformar tudo em leve. Né? Se não teve o processo,
ela não vai chegar nesse pedaço. Exatamente. Né? A Isso é argila é muito lindo. mobilizadora, né, Sônia? Muito mobilizadora. Né? Eu percebi, essa sessão eu percebi das crianças, foi a sessão que eles mais gostaram. Todas as crianças mais gostaram. Foi até um destaque. Qual a atividade que eles mais gostaram? Sem dúvida foi a atividade Ágil. da modelagem. Foi a argila. Mas todos eles saíram da sessão cansados. Eu percebia cansaço mesmo. E aí eu destaquei por conta disso, né, uma frase da Paim, que ela fala que a modelagem, ela apela diretamente ao corpo. Né? Ela apela às sensações transmitidas pela extremidade dos dedos, né? A modulação da pressão e da tensão muscular. Se mexe o corpo mesmo, você está modelando. Não é? Até a respiração, a gente transpira quando a gente mexe na argila. Quando joga a argila para tirar o ar, né, daquela massa, né, você faz né, exercício, você está movimentando o seu corpo. Então, ela é mobilizadora de corpo e mente total, né? Total. E aí, vamos rapidinho aqui, a pintura com guache foi a última, né? Eu apresentei o material molhado, aí chegou no material molhado, né? Trabalhei com os 2 primeiros secos, né? Se bem que alguns consideram aí a cola já como material molhado, mas deixei por último a pintura com guache, aí eles fizeram uma pintura realmente num quadrinho, né? Eu comprei uma telinha para eles fazerem isso, e aí convidei a criança a fazer uma pintura num quadro, utilizando tinta, né, de diversas cores. Nenhuma criança, nenhuma utilizou a cor que eu dei. Que legal, eu amei isso. Sabe por quê? Todos eles misturaram as cores. Todos eles fizeram uma alquimia de cores, assim. Achei ótimo isso, achei ótimo, ótimo. Muito bom isso, achei isso tão positivo, sabia? Essa mistura das cores. Não, vamos misturar. Pode misturar, né, tia? Eu falei, pode misturar o tanto que você quiser. Aí cada um tinha um godezinho e eles foram lá e pintaram todos com cores misturadas, né? Muito interessante esse processo. Então, segundo de novo a Filippine, a atividade de pintar envolve um grande aprendizado na medida em que não há o controle da tinta. A tinta ela pode manchar, ela pode escorrer, ela pode borrar. Eu utilizei tinta guache, que é para ter uma contenção maior e um controle maior da criança, né? Eu falei, eu não vou colocar uma aquarela aqui, né? Deixa ela controlar isso também, porque ela tem tanto pouco controle, né, naquele momento, né, da vida dela, não tem controle de nada, né? Todo o exame é feito quando a médica pede, a enfermeira vem picar o dedinho para fazer o exame, antes, todo dia, se ela tem uma sequência de 35 aplicações de químio, ela vai levar 35 picadinhos no dedo para saber se está tudo bem, se não está tudo bem, se ela pode tomar, como é que está a plaqueta. Então, ela não manda nela. Então, eu falei, não, eu vou escolher guache. Eu fiquei pensando, qual tinta eu vou escolher? Até isso. Porque a gente precisa estudar bem os materiais, pessoal. Estudar o seu público, estudar o material. E testar também, comprar, desenhar, pintar, ir com argila, sabe? A gente experimentar também. Né? Isso é bem interessante. Mobiliza em nós, a gente sabe, né? Mais ou menos como vai ser no outro, né? E por fim, não está aqui, mas eu criei uma quinta sessão chamada Disposição das Produções. O que eu fiz? Eu juntei numa mesa todas as produções dele, e aí ele contou para mim, a criança contou para mim como foi a jornada. E sabe o que aconteceu? Muitos deles não queriam contar para mim nenhuma história. Por quê? O que aconteceu? Porque eles sabiam que aquela é a última sessão. Eu falei, não, gente, é a última sessão da pesquisa, mas eu vou continuar junto com vocês. Não vou contar, não, porque daí você vai embora e vai acabar, né? Eles adoraram. Olha o espaço, só para eles, né? Uma psicóloga toda semana na arte terapia, né? Então, tanto que até hoje, né, nesse ambulatório tem, né, a arte terapia. Então, foi um ano bem bacana nesse sentido, né, do aprendizado. Sônia, eu sei que a gente está, assim, 8h31, e agora tem a parte das perguntas. Eu posso só finalizar com a questão da proposta da análise simbólica? Finaliza e coloca a bibliografia, que tem algumas pessoas querendo a bibliografia. Tá bom, vamos lá. Olha aqui, pessoal, precisei criar um procedimento de análise muito rapidamente. Eu optei por alguns autores, né? A proposta do Jung, a proposta da Von Franz, do Robert Johnson. Robert Johnson, ele é um autor junguiano bem conhecido. Ele escreveu aquela trilogia She, He e We, né? Falando sobre ânima, né? O masculino e feminino, muito bacana. E aí ele é com o Robert Johnson. Mas todos esses autores, o Greg Furt, a Ruth Amanda
precursora aí da caixa de areia, né? A Susan Bach fez um trabalho maravilhoso, né? Com crianças com câncer, crianças e adolescentes, né? Pintura. A Von Franz, o Johnson, eles criaram formas, né, para fazer o que a gente chama de ampliação simbólica, mas não necessariamente para pinturas e modelagem e tudo mais, não, para a interpretação dos sonhos, né. Quem fez para realmente a produção da criança foi o Greg Furt, né, e fez a Susan Bach. Aí eles fizeram exatamente bem focado mesmo para a produção, tá? Então, a partir de cada produção foi criado um quadro, eu criei um quadro, né, onde tinha lá o tema e o estilo da história, qual foi o contexto da criação da história, as reações e associações que a criança fez. Então, eu não fui no dicionário, primeiro vim aqui, né? Houve alguma correlação no desenho ou na história? A expressão de emoções durante a execução, quais foram os sentimentos e os estados de ânimo? Eu ficava muito observando as expressões enquanto elas produziam, né? O tônus, né? Como ela estava naquele dia, sempre tinha que perguntar se tinha recebido químio ou não, como é que estava, se tinha comido ou não, tudo, né? A primeira impressão causada pela produção, aí sim em mim. Então, por isso que eu falei, eu ficava com as produções aqui em casa, todas assim, durante muito tempo. Então, essa é uma técnica do Greg Furt mesmo. Ele fala para gente deixar a produção num lugar que a gente passa toda hora, né? Porque aí a gente tem um contato com essa produção em diversos momentos da nossa semana. E aquilo que evoca em nós, a gente vai anotando. Então, as associações, a empatia, a intuição, os sentimentos transmitidos pela produção, a identificação e análise dos pontos focais. Os pontos focais eu usei exatamente os do Furt, que seriam, né, reações da criança diante dos materiais disponíveis. Teve criança que adorou a modelagem, mas no começo teve nojinho, né? Vou pegar na argila. Mas depois, aí foi, né? O número de objetos na produção, né? A quantidade de cores que ela utilizou, quais cores foram escolhidas, a cor predominante da produção ou ausência de cores e a forma, né? O uso do espaço para eu avaliar essa questão de fluxo de energia aí da Ruth Aman mesmo, que aí você percebe que é a questão da caixa de areia até, né? Que ela fala, né, do fluxo de energia, a direção de movimento, né? Isso também eu observei nas produções. O posicionamento, se houve alguma correção na produção ou na história que a criança contou, se houve algum elemento, entre aspas, estranho que apareceu na produção, se houve a ausência de algum elemento que só apareceu na história, mas não apareceu na produção, e se existiu algum elemento central. E a partir dali, aí desses autores todos, eu optei pelo Robert Johnson, né, que propõe a análise do material simbólico em 4 etapas. A primeira etapa seria associações. Então, levantar as associações que o indivíduo faz das imagens. Perguntava para a criança, quando você olha para isso aqui, o que você lembra? O que vem na sua cabeça? E eu ia anotando tudo. A etapa 2 seria o que ele chamou de dinâmica interior, que seria explorar os aspectos relacionados daquele símbolo com o momento atual da vida do indivíduo e a força do símbolo em seu momento atual. É bem interessante, esse é mais difícil de fazer. Aí a interpretação. Olha, só na terceira etapa que vem a interpretação. Interessante. Interpretar a imagem dentro do contexto da história contada pelo indivíduo. E aí, por último, quarto, a amplificação. Aí sim, né, a busca pelo terapeuta do sentido atribuído ao símbolo. Para o Johnson, pessoal, só na etapa 4 é que a gente vai recorrer ao dicionário. Antes da gente chegar no dicionário dos símbolos, a gente passou pela etapa 1, 2 e 3. Então, a gente vai buscar o símbolo no outro e vai trazendo esse símbolo até que chega, opa, deixa eu ver no dicionário para saber se tem alguma correlação ali. Né? Então, foi essa a minha proposta. Nas produções, foi possível analisar símbolos que parecem revelar como as crianças estão percebendo o tratamento, como as mudanças, né, decorrentes nas suas vidas, suas famílias em função disso, e o tratamento de leucemia, ele é longo, a rotina de todos é alterada, assim como são alteradas as relações familiares e sociais. E aí não está aqui, pessoal, mas a ideia de eu trazer essa discussão hoje aqui para a gente nessa live, e assim, poxa, mais uma vez te agradeço muito, Sônia, de poder dividir isso, primeira vez mesmo que eu tô dividindo esse trabalho dessa forma, né? É que a gente conseguisse ampliar isso, não só para crianças com câncer e leucemia, mas para outras crianças também. Sim. Né? De repente, uma proposta, né, de atuação, para contribuir aí, né, com as crianças e essa atuação dessa exploração, né,
simbólica mesmo que a gente faz, né, nos nossos ateliês aí. Só ver. Ah, tudo bem? Acho que é isso. Eu deixei uma última frase aqui. Como a gente está falando delas, né? Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram de. A gente precisa brincar um pouco mais, né? Olha lá, do Pequeno Príncipe, a frase aí, né, Sônia? Precisamos, né? E aí nós descobrimos, quando lidamos com criança, que somos crianças, né? Porque, ô delícia, eu fiquei imaginando aqui, ó, essa menininha do glitter tem tudo comigo. Que linda. Tem tudo comigo. Eu tomo um banho, eu vou fazer isso lá na fazenda da Leda, sabe? Porque lá eu posso tomar banho de esguicho. Maravilhosa. É mesmo, né? Lá na fazenda Morada do Beija-Flor, né? Que lindo, Porque que lindo. e lá dá para nós brincarmos com isso. Muito. Mas é maravilhosa essa tua experiência. Eu acho que nós temos agora que pensar realmente, né, em publicar tudo isso. Né? Sônia, está às ordens, viu? Você está aí, Leda? Claro, eu e a Elda aqui. Oi, Ana Paula. A casa é de vocês. Pode provar. Nós vamos tomar banho de glitter. Vamos, cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Não, eu quero azul, não quero cor-de-rosa, não. Eu quero azul. Eu vou no rosa, então, vai. Ana, pode fechar o compartilhamento, aqui, né? Aí a gente consegue ver todo mundo. Aí, que bom. Aí nós vamos vendo todo mundo, né? Então, eu acho que é importante todos nós aqui sabermos que isso aqui não é um trabalho só para uma criança que está com leucemia no hospital. Não é. Ela foi desenvolver esse trabalho em um hospital, que já foi gratificante trabalhar com estas crianças. Mas é um trabalho que pode ser desenvolvido não só com criança, mas com todas as pessoas. Né? Lembrando que nós temos a nossa criança. Nossa, vocês não estão imaginando aí se borrar todo de glitter? Justamente nas minhas aulas que dá para fazer isso, nas aulas da Ana Paula que dá para fazer isso. Olha lá, a Thaís já até comprou o glitter, né, Thaís? Que graça, que bom. E é lidar com a nossa criança interior. A arte-terapia, ela é séria, muito séria, mas ela é leve, ela é tranquila, ela é fluida, né? Ela vai, não tem peso, ela não tem nada, ela é só... eu falo assim, vamos brincar de fazer arte, vamos brincar de fazer alguma coisa, nós só estamos brincando, porque se ficar muito ali, tem que ser, não sai, não sai. E liberar a sua criança interior, gente. Nossa, cantar, dançar, pular, fazer todas aquelas atividades que nós fazemos em sala de aula, né? É muito bom, é muito bom. E aquele espaço, né, os espaços na Unipaz, assim, eles nos inspiram, entendeu? Todos os espaços, lá na fazenda, na sede, assim, me sentir muito bem, muito à vontade, sabe? Assim, de realmente poder explorar todo o material mesmo. Acho que qualquer material que a gente leve, modalidade que a gente vai propor na nossa aula, é possível desenvolver maravilhosamente bem. Né? Eu já propus para a Leda e para a Élida que nós vamos fazer aquela técnica de pintar o corpo, né? De nos pintarmos, né? Aí rolar na tinta, sabe aquela que a gente faz um workshop, se pinta até os cabelos. Depois, aí a Leda vai ter que dar banho esguicho em todo mundo, né? Vai. Mas dá para rolar na tinta e fazer realmente um trabalho corporal maravilhoso para o arte-terapeuta. Porque o arte-terapeuta precisa também se autocuidar. Né? Nós vamos trabalhando e vamos captando muita energia. Então, chega num momento que eu preciso de um espaço onde eu posso liberar tudo e ninguém possa criticar nada. Né? Então, liberar. E a Fazenda está lá para a gente fazer isso. E vocês estão convidados. Ó, Belém está convidado, Blumenau está convidado, Balneário está convidado, deixa eu ver, Floripa está convidado, meu Deus do céu. Porto Alegre está convidado. Ai, será que eu esqueci mais alguém aqui? Santa Maria está convidada, né? Ó, tá todo o povo aqui que eu não consigo ver.
não mostra o rostinho, não sei quem é. Então, tá convidados a irem para fazer da namorada do Beija-Flor, dorme todo mundo na rede e dá tempo para fazer tudo, né? Mas não tem quartinho também, viu? Tem uns Ô, quartinhos. Sônia, usar o redário, né? Já inaugurou o redário? Tá. Oba! Então, gente, ó, nós vamos dormir no redário, assim, com as estrelas sobre a cabeça. Oh, que delícia. Vocês, né? Porque eu não vou, não. De noite não vou. Não, é maravilhoso lá, né? Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, inspirador. E aqui, Ana, tem assim, assim, como que essa criança lida quando ela descobre esses símbolos, quando ela vê que ela colocou alguma coisa, a descoberta, né? Quando ela percebe, quando o consciente dá aquele start e fala, uau, que ela não sabe que é consciente nem inconsciente, mas ela sabe que descobriu alguma coisa que não sabia, né? Como Não, é que é esse momento mágico? então, para ela, né, acredito que seja ocorra de forma paulatina e algumas vezes por insights mesmo durante a própria sessão, né? Teve são dois pacientinhos meus que a gente estava fazendo um trabalho, um deles já não são mais meus pacientes, então dá para eu relatar. A gente estava conversando bastante porque ele é uma criança hiperativa. E ele falou assim para mim, ele estava falando, e eu olhando para ele fazendo, né, alguma coisa ali de cera e tal. Ele parou, ele olhou para mim, ele falou assim, eu falo muito rápido, né, Ana? Ele parou, eu falo muito rápido, né? Eu falei, fala, como é que é isso para você? Isso te atrapalha? Isso não me atrapalha muito. Uma gracinha, me atrapalha muito. Porque ninguém quer conversar comigo, ninguém. Porque ele se ouviu. Ele estava fazendo alguma coisa aqui, falando, não parava de falar. Nem um minuto, hiperativo mesmo. E ele olhou para mim e, sabe, assim, meu Deus, né? Esse menino me perguntou se eu era adulta. Ana, você é Sério o quê? adulta? Você é Sério o que eu adulta? não ouvi? Ah, você é Adulta? adulta. Eu perguntei por quê? Porque você brinca muito comigo. Você é adulta? Aí a gente foi uma sessão tão legal porque a gente começou a discutir assim, quem são adultos? Quem são os adultos para ele? Adulto para ele era o avô bravo, era a avó muito rígida, a mãe que estava toda hora atrás de relógio, o pai que era meio... Esses eram os adultos. Foi uma sessão tão legal, foi a partir de uma pergunta. Ele, você é adulto? Muito espirituoso, muito falante, um menino que, não é? Então, algumas vezes, sim, eu acredito que aconteça e a criança ela fica até um pouco assustada, talvez, né? Mas a gente vai percebendo que isso vai reverberando nos outros comportamentos dela, né? E não durante a sessão. Então, às vezes a mãe chega e fala, ela tá mais calma, ela tá mais tranquila, ela tá mais assertiva, né? Ela não tem chegado da escola chorando muito, ou seja, às vezes com uma queixa que chorando porque os amiguinhos, né, não queriam brincar, alguma coisa assim, né? A professora dá muito feedback pra gente quando a gente atende criança, né? Porque ela tá lá, a professora, sem dúvida, é uma das pessoas que mais conhece criança, porque ela tá com a criança dentro da sala de aula, 4, 5, às vezes 6 horas com essa criança. Então, às vezes, para a criança é algo que vem com uma surpresa, mas às vezes vem com uma certa sutileza. A criança é muito rápida na elaboração dela, né? Muito rápida mesmo. A gente chama de símbolo na nossa interpretação, mas não necessariamente é falado dessa forma, porque isso aqui é um símbolo. Não é. Eu estou lembrando de um outro paciente. Eu tenho um paciente que ele adorava desenhar bandeiras. E desenhava bandeira, e pintava bandeira, e um dia eu perguntei para ele o que ele queria dizer com todas aquelas bandeiras. Ele falou, olha, são todos os países que eu já fui, nunca saiu do Brasil, e todos os países que eu ainda quero ir. Ele já foi, ele quer ir. Que bom, que legal, né? Para esse paciente até a gente brincava muito de mapas, montava quebra-cabeça de mapa, porque ele gosta de mapa mundi, ligadaço sabe, no mundo, nos países, né?
Olha que interessante. São os países que eu já visitei, né? Que eu já fui e os que eu quero ir, né? E aí a gente vai ver, né? Aí não tem que correr atrás do símbolo da bandeira, mas tem que correr no símbolo que ele está Para procurando, ele. né? E Ele está ali. E que relações ele tem com essas bandeiras? Ele tem uma relação afetiva com essas bandeiras? sim, Né? O sim. que ele deseja delas? Então, é um caminho que é um diálogo. Por isso, o É, arte-terapeuta tem que estar aberto para que a pessoa que está na frente dele lhe ofereça alguma coisa. E a hora que ele exatamente. lhe oferecer, você tem que falar, bom, qual é o teor afetivo, qual é a coloração afetiva que ele está me dando sobre este desenho, sobre esta bandeira, sobre Isso. esse bambu Exatamente. que ele desenhou, né? O que é que Exatamente. ele está É, falando, é. né? O que ele está me trazendo? É, o diálogo interno do arte-terapeuta é muito importante. Muito, muito importante. E potente, né? Eu estou lembrando de uma sessão desse menino, a origem dele é portuguesa e espanhola. Ele me contou toda a história da família portuguesa e da família espanhola dele. Porque o avô tinha contado para ele, né? Que o bisavô veio de Portugal, o outro bisavô veio da Espanha. Olha que bacana, né? A origem dele, tá falando da origem dele. Tá me contando da onde é que ele veio, né? Muito, muito interessante. E formando uma árvore genealógica e que passou por quem? Qual é a relação, né? Veio de quem? Do avô. Do avô, Do avô. né? Aí, se nós passearmos, para quem já fez contos de fadas aí comigo, né, o velho sábio, né? O velho trouxe a história da família. Então, olhar para essa história. Não é o avô somente, mas no mundo arquetípico, esse avô está dentro de um contexto do velho sábio, está Sim, passando a sim, sua história de vida. sim. Então, ampliar o que se tem na mão, né? Uhum, Esse sim. conhecimento, ampliar essas informações. Olha, Ana, estão mandando aqui parabéns. Olha, tua mãe te encheu de parabéns, querida Ai, filha. Estou obrigada. orgulhosa. Olha lá. Que Eu gosto de mãe lindo. assim, sabe? Gosto de mãe para cima. É isso aí, né? Obrigada. Gente aqui falando que adorou a Que tua bom, live, né? Te que dando os bom. parabéns, né? Muito obrigada, muito obrigada. Aí, deixa eu ver aqui, tem mais. Bom, é um monte de parabéns, né? Tudo é Muito parabéns, grata, muito gratidão, grata. ajudou bastante, né? Que E teve bom. gente que precisou ir embora, acho que vai namorar, porque hoje é dia dos Por namorados, né, gente? A favor, gente tem que né? 10 para namorar, as né? 9, já tá na Não última vamos tarde. Não. disso, né? E a Leda me lembrando aqui que na próxima quarta, né, Leda? É isso aí, Leda, me ajuda. Na próxima quarta, né, a gente vai ter com a Lena Almeida e a Hélida vai ser a mediadora, né? Que O tema legal. vai ser home office prazeroso, produtivo. Isso é na quarta. Isso. Na quarta, porque nós temos de quarta e sexta. E sexta. E na sexta, eu estou de volta. Vocês façam favor de vir todos aí, hein? Eu estou de volta, vou trazer a professora Denise Nagem, né? Que, Que bom. gente do céu, deixa eu fazer minha cola aqui, que onde que eu botei o nome. Eu sou boa de cola e eu perdi a cola, né? A Denise vai falar para nós Ah, a Anima Mundi, o ser e o estar no mundo. Então, aí nós vamos olha, falar dessa alma do mundo, de estarmos no mundo. Porque eu intercalei os temas, né? E cadê a Leila que Magri, bom, que estava que aqui e bom. fugiu? A Leila vai vir em julho, né? Dia 1º de julho. Então, eu acho que alguém tem mais alguma pergunta, né? Não tem? E depois nós vamos solicitar que você me passe A bibliografia, não a é? bibliografia. Aí eu Tá ótimo, compartilho sim. lá no Por Face, favor. lá, põe no Face, põe Isso. nos grupos, põe em tudo quanto é canto que der, né? Para a gente Ótimo, divulgar, ótimo. né? E agradecer assim de coração. Vandinha de Belém está aqui, ó. Nossa. Olha que Essa linda, moça minha não escreve o família. nome e eu esqueço Liliane, é a Liliane, né? Liliana, tá. Ai, que Liliane, ela lindo, gente. Agora que eu tô vendo também aqui, de ó, Belém, né? que Aí eu legal. vou vendo.
Gente, aproveite essas lives da Unipaz, tem Sim. muita coisa para nós. Nós estamos querendo que vocês se tornem excelentes profissionais no campo das terapias, porque está um em psicologia analítica, está outro em arte terapia, está outro em transpessoal, mesmo quem esteja em yoga, porque nós estamos falando do ser humano na sua totalidade. E cada profissional que chega aqui fala de um pedacinho. Nós estamos montando o quebra-cabeça que é o ser humano, sabe? Então, cada um traz uma contribuiçãozinha para montar esse ser humano, para que nós tenhamos mais conhecimento. E eu acho que nós estamos num momento tão precioso da vida que estamos recebendo gratuitamente aquilo que nós estaríamos pagando, sem sair do sofá de casa. Tá certo que o meu sofá não aguenta mais o meu bumbum nele, mas sem sair de casa, né? Assim, sentadinho recebendo essas pérolas de conhecimentos. Eu acho que são pérolas que chegam a cada dia, a cada momento. Eu estou encantada não só com todo o trabalho da Unipaz, que eu estou acompanhando, que eu estou assistindo, como outras lives que estão ocorrendo. Então, não percam, né? Hoje, aproveitar, porque logo com certeza isso passa e a nossa vida não vai voltar ao normal, mas ela vai voltar num outro Num ritmo, outro ritmo, né? exatamente. E a gente fala, Exatamente. pô, eu não podia ter assistido a palestra da Ana Paula, falou de criança e eu não estava lá. Estava Exato. namorando. Cadê a Letícia? A Letícia largou o namorado lá na sala e foi assistir a live, né? Então, assim, namorada para namorar todo dia, né? A live tem aqui esse pedacinho. Então, agradecer de coração, né, a todos vocês que estão aqui, a Leda e a Hélida, que estão abrindo esse espaço para nós, maravilhoso, da Unipaz, né? O Cláudio, que é meu anjo da guarda, que está aqui, semana que era outra, né, Cláudio? Ele já me pegou para uma outra live em outro lugar. E o anjo da guarda, o William, gente. O Nossa, William, olha, é o obrigada, nosso anjo William. da guarda. Tudo que não funciona, ele conserta. Sabe? Ele Que bom. conserta. A nossa cabeça, ele também vive consertando. E a Ana Paula, por trazer Imagina, esse sim. trabalho tão lindo, tão humano, tão sensível, e que Que bom. encantou e sensibilizou. Eu fiquei arrepiada de pensar naquelas crianças, e aí entra o que eu falo para as minhas alunas. Gente, vai fazer estágio nas instituições. Lá tem Muito gente que bom. precisa. E E como? quanto que nós podemos doar, contribuir com a humanidade, com os nossos estágios. Não tenha medo do estágio, é tão fácil. Aquele que Sim, está lá, ele está para te receber, né? E é só doar. Então, exatamente. Ana, maravilhoso. Quero ler esse trabalho inteiro. Pois não, pois Vamos não. publicar, com certeza. Oh, E olha que eu sou a mulher da publicação, não posso opa, ver ninguém sem publicar. Então, oba! Que bom. Vamos, trabalhou direito, publica. Trabalhou vambora. direito, publica. E para que possamos distribuir aqui, né, compartilhar com todo mundo. E para vocês que estão na fase do estágio, gente, veja que coisa linda. A gente quer ajudar o outro, mas chora para fazer estágio. Não chora no estágio. Fique feliz, o estágio é o Nossa, período mais bonito da nossa vida. Foi no meu doutorado, foi no doutorado da Ana, foi no meu mestrado, que eu também fiz estágio. É um momento rico, muito. momento que a gente aprende, e aprende uma coisa que você deve ter aprendido na alma. Porque do jeito que você conta, Ana, foi na alma. A Nossa, gente aprende a ser gente, e como, não é? Foi muito né? rico, foi muito intenso. Como eu disse, foi transformador, né? Em muitos sentidos, assim, em muitos sentidos. Pessoal, profissional, afetivo, sabe? Foi transformador. Realmente. Fiz aqui em Campinas também, uma parte aqui no Boldrini e uma parte lá no Grindar, né? Ai, Qualquer que hora a gente tem lindo. que contar essa história aí, né? Mas foi muito bom e foi a arte que me levou.
Isso que eu achei. Eu fui levada pela arte, né? Eu sempre fui dada às artes, né? Minha prima Marina tá aí, minha mãe e tal. E eu sempre fui bailarina, dos 3 até os 20 anos, né? Sempre dançando, sempre em movimento, né? Então a arte sempre fez parte da minha vida, o piano, através da música. Então eu vejo que não poderia ter sido diferente, né? Quando o estágio me chamou, vem aqui, estou precisando de uma arte terapeuta, eu falei, quer saber? Eu vou. É um contexto difícil, um contexto árido, muito difícil mesmo, não é? Mas vamos embora, vamos lá, tem espaço, entendeu? Vamos. E aí esse estágio me levou até esse doutorado. Então, assim, né? E como a gente não para na vida, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação lá de ciência em neuropsicologia agora, porque precisa atualizar, né? A pessoa fez neuro em 89, acho que é bom a gente estar atualizada, né? Adivinha qual vai ser, né? O meu tema, né? Vai ser a arte-terapia e os processos cognitivos. Sim, vamos falar sobre isso aí. Vamos ver vendo, gente? Não é para parar. A arte-terapia pode ajudar nessa questão dos contextos e tal. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre isso, né? Precisa, né? Precisa estudar, precisa ter coragem para ler, precisa ter ousadia para viver. Porque tem muita gente assim, ai. Quando chegar aí para o meu lado, né, como eu e você somos movimento, não dá. A gente bota logo para funcionar, vamos logo, dança, sai rodando, vai fazendo alguma coisa, né? Bota para agilizar. E isso é movimento, nós temos que ter movimento, movimentar energia. Lógico, gente, tem hora que eu caio também, eu estou cansada, a Ana Paula também, nós não estamos falando que nós somos assim o tempo todo, mas vibrar energia, esse calor, né, é muito bom e deixar isso sair, né? Ai, cadê a Liliane? Porque a Liliane escreveu uma coisinha para mim. Escreveu. Adorei, amor. Gente, nós temos que encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque estão jogando tanto confete na gente que nós estamos nos achando aqui. Que delícia. Tem alguma pergunta? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Eu abro o microfone aqui para falar. Sônia, eu quero agradecer a todos, né? Isso. Agradecer a todas as pessoas, eu fico assim, encantada e muito feliz, realizada em ver pessoas aproveitando, saboreando desse trabalho que a Unipaz pode oferecer nesse momento, né? Porque as nossas atividades, elas são pagas porque a instituição precisa viver. Nós vivemos do nosso trabalho, mas esse é um momento, aqui eu estou arrepiada daqui, de pensar o bem que nós estamos podendo oferecer para nós, né? Porque para nós é um aprendizado também, e poder compartilhar isso com mais pessoas. E que essas boas ideias, ações, experiências que os palestrantes estão trazendo, que isso se multiplique para o bem de uma coletividade, de uma escola, de uma empresa, de uma vida, né? Se esse nosso trabalho puder ser útil para uma vida, ele já valeu tudo. Então, assim, agradecemos a todas as pessoas que tiraram esse tempo, a toda a nossa equipe, a Cláudia, o William, o Cláudio, ao Zenir, que está de férias, mas está por aí, né? O William aí na retaguarda, a Sônia, e a você, Ana Paula, com esse sorrisão que encanta todo. Obrigada, Esperamos breve nos abraçar muito fortemente. Que bom. E comer piqui, né? Piqui de gratidão. Gratidão de toda a nossa equipe da Unipaz para você e para a Sônia. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Beijo. Beijão. Tchau, gente. Tchau, queridos. Obrigada. Beijo. Beijo, linda. Beijo para todo mundo dando beijo aí, não? Vamos, beijos. Vamos abrir. Agora dá para abrir a câmera e mandar o Abre beijo. Todo mundo para a gente fazer um print dessa câmera. Vamos lá. Oba, vamos. Você faz, vamos, gente. Abre as câmeras para a gente fazer print e ver todo mundo. Cadê? Tá faltando gente. Vamos.
Ó, vou falar o nome de quem está fechado, hein? Marili, olha lá. Olha, gente, que Marlon, delícia. abre a câmera, Marlon, Denise, Nelma. Cadê o povo? Abre essa câmera para a gente Que fazer o delícia. print. Vamos Nossa, lá. Valéria aí, Valéria. Olha, a Valéria está aqui. Olha. Até a Bia, a Olha. pequena Bia tá ali com Marina, minha priminha linda. Ai, Ah Bebê. lá, tá chegando todo mundo. Uau. Gente, olha para a câmera, faz tchauzinho, que alguém tem que saber. Ó, Thaís, faz o print, Thaís. Faz o print.